Fala pessoal, beleza? Professor João Pablo aqui com vocês. Como prometido, vou estar comentando um pouquinho, analisando o edital para a Prefeitura de Marabá, ao cargo de professor, ainda neste ano de 2022. A gente vai analisar um pouquinho o edital, comentar algumas dicas de estudo, como que você pode então conseguir sua aprovação, apesar do tempo curto até a prova. Você consegue, mas precisa de planejamento, de uma estratégia certa para conseguir sua aprovação, beleza? Vamos lá então, eu postei nas minhas redes sociais um resumo do edital, tá? Esse resumo, como informado no edital, são ofertadas nesse certame 566 vagas mais cadastro de reserva. A banca escolhida é a FADESP, uma banca muito conhecida nos certames realizados no Pará, entre prefeituras, órgãos estaduais, enfim. Uma banca conhecida. As inscrições iniciaram no dia 10/8, como eu postei, e encerram dia 12 de setembro, tá? Então fiquem atentos ao período de inscrição. É interessante lembrar que a taxa de inscrição para o certame possui o valor de R$ 80, tá? Então você só efetiva a sua inscrição após o pagamento da taxa de inscrição, tá bom? O edital também informa, tá, pessoal, a data da prova. A prova será realizada no dia 25 de setembro, tá, no período da manhã. Os cargos para esse certame são de professor licenciado em pedagogia, com maior número de vagas, um número muito expressivo, por sinal. Ao todo, são 478 vagas para professor licenciado em pedagogia, tá? Mais o cadastro de reserva. Para esse cargo, o que está sendo requerido é a licenciatura plena em pedagogia, tá? O salário base é R$ 2.381,07. A carga horária semanal é de 20 horas semanais, ou conforme o regime jurídico único, né? Então, dependendo de como tiver o RJU, possa então ser que haja alguma alteração nesse sentido, mas a estabelecida é 20 horas semanais, beleza? Também temos vagas nesse certame para professor licenciado em pedagogia, mas, tá? As 478 vagas que eu comentei para a área urbana. Para a zona rural, Polo 5, tá? No edital vai informar a localidade direitinho, são ofertadas 13 vagas, mais cadastro de reserva, com igual requisitos, tá? E salário, beleza? Requisito e salário para esses dois cargos são os mesmos, tá? Inclusive a carga horária, tá? Nos demais cargos, o que predomina é o salário base e a carga horária, que é a mesma para todos os cargos de professor, beleza? Salário base R$ 2.381,07 e a carga horária 20 horas semanais, beleza? Então temos ainda 21 vagas mais cadastro de reserva para o cargo de professor licenciado em língua portuguesa. Isso para a área urbana, beleza? Temos ainda também 23 vagas, tá, para professor licenciado em matemática, com igual carga horária semanal, igual remuneração, tá? O salário base é o mesmo, tá bom? E além dos benefícios que tiver no RJU, no regime jurídico único, tá? Ainda são ofertadas 13 vagas para o cargo de professor licenciado em História, tá? Devendo possuir uma licenciatura em História, com igual remuneração e carga horária, professor licenciado em ciências, tá? Esses cargos que eu mencionei aí, de língua portuguesa, matemática, história e ciências, todos são para zona urbana, beleza? Para o meio rural, tem um cargo de professor licenciado em educação física, com 3 vagas mais cadastro de reserva. E aí o interessante é que os próximos cargos, esse cargo é para o Polo 5, verificar no edital, né, a localidade do Polo 5, tá bom? E os próximos cargos são para professor licenciado em língua portuguesa com habilitação em língua estrangeira inglês e ou professor licenciado em língua estrangeira inglês. Mas a lotação ou a localidade do cargo é direcionada para a zona rural, polos 3, 4 e 5, com uma vaga em cada polo, mais cadastro de reserva, igual salário e carga horária semanal, beleza? Então, assim, a gente conseguiu entender um pouquinho. E aí, pessoal, até a prova, nós temos poucos dias, tá? Até a prova, mas com a mentoria que estou oferecendo a você, você consegue sim a sua aprovação, tá? Mas precisa ter dedicação de sua parte, a metodologia certa, o material certo, você consegue.
Bom, no edital também informa, pessoal, as fases do concurso. O concurso ele é dividido em duas fases. A primeira fase, eliminatória e classificatória, que é a fase 1 da prova objetiva, e a segunda fase, prova de títulos. Então, se o candidato não for eliminado na primeira fase, ele está apto, então, tá, a segunda fase, que é a prova de títulos, apresentando, então, a titulação específica, tá, e fazendo jus ali aos pontos que o edital estabelece. Beleza? Bom, como que vai ficar distribuído, então, a questão? Tá? São 4 horas de prova e as disciplinas cobradas nesse certame são a de língua portuguesa, legislação pedagógica, legislação municipal, atualidades e conhecimento específico. O interessante que tem que ficar atento é a quantidade de questões. São apenas 50 questões, tá? Digo apenas porque, geralmente, certames com específicos para professor, às vezes você vê um número maior de questões, dependendo da instituição também, tá? Então, é um número considerável, uma vez que não tem redação nesse concurso, tá? Então, você só tem 50 questões. As questões de língua portuguesa, legislação pedagógica municipal e atualidades possuem peso 1. As questões de conhecimento específico possuem peso 2. Isso quer dizer que as questões de conhecimento específico, cada questão que você acertar vale 2 pontos, tá? Então, nós temos 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação pedagógica, 5 questões relacionadas à legislação municipal. Nós vamos já entender como é que funciona a legislação municipal cobrada nesse certame. 5 questões de atualidade, 20 questões de conhecimento específico, possui um peso maior, então possui um número maior de questões. A pontuação da prova objetiva total é de 70 pontos. E os acertos mínimos, tá, pessoal, para não ser eliminado desse certame, é de 50% da prova, tá? Então, a duração ali é de 4 horas, das 9 da manhã até as 13 da tarde, tá? A prova possui, então, em cada questão, 4 alternativas A, B, C e D, tá? Em que, né, língua portuguesa, 10 pontos, legislação pedagógica 10, municipal 5, atualidade 5, conhecimento específico, um peso maior. Então, o total de pontos que você pode atingir nessa prova, tá, é de 40 pontos, beleza? Mas isso é tranquilo, é bom estar atento, porque em cima da pontuação que é cobrada pelas disciplinas é que a gente monta o nosso cronograma de estudos. Aquela que tem um peso maior, a gente vê com mais frequência, porque é cobrado mais, né? Então, vamos lá, então. A titulação está na prova de títulos, né? A avaliação, como é que funciona? Doutorado na área ou referente ao cargo tem o valor de 4 pontos, o valor máximo é 4, então pode apresentar apenas um. Mestrado na área da educação, tá? Ou do cargo que concorre, 2 pontos. Especialização na área da educação ou referente ao cargo, 1,5 ponto, com a pontuação máxima de 1,5 ponto, então você pode apresentar uma. E exercício de atividade profissional referente ao cargo que concorre, 0,4 por ano, tá? Um total máximo aí de 2 pontos, né? Então, você pode apresentar, nesse caso aí, até 5 anos, né, de atividade profissional, que é a pontuação máxima. Ah, só apresentar 10, mas a comissão só vai considerar os 2 pontos na titulação máxima, num total aí correspondente a 5 anos, beleza? A aprovação em concurso referente ao cargo que você concorre, ela possui o valor de meio ponto, tá? 0,5, e você pode utilizar apenas uma aprovação. Total máximo de pontos da prova objetiva, da prova de títulos, perdão, é de 10 pontos. Então, somados aos 70 pontos da prova objetiva, você consegue, então, 80 pontos, que é a pontuação máxima nesse certame, tá? Então, como é que funcionam os conteúdos, né? No edital, ele vem falando quais são os critérios de empate, vale a pena dar uma considerada depois, né? A gente vai apenas fazer uma análise geral, né, e algumas dicas. Então, no que tange a língua portuguesa, né, os conteúdos são esses, tá? Conteúdos, eles são comuns a todos os cargos, os conteúdos de língua portuguesa, tá? Então, desde compreensão até redação oficial. Essa redação oficial não é que o certame, não é que esse concurso vai te cobrar a redação, mas ele quer que você tenha domínio de como que você elabora um ofício, um requerimento, uma declaração, um memorando, uma ata,
tudo isso, como que você vai conseguir? Na mentoria, então a gente tem esse conteúdo específico para você, beleza? Então, de língua portuguesa, algumas questões de concurso também você vai fazer, embora o foco da mentoria seja na parte pedagógica, legislação municipal e conhecimentos específicos ao cargo, né, de professor licenciado em pedagogia, tá bom? Legislação pedagógica, então vem abordando o ECA. Então, quando coloca o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou estudar o que do ECA? O ECA inteiro. Quando tiver assim, é ele por completo. Já na Constituição Federal, vou estudar a Constituição toda? Não, ele está pedindo um capítulo, o artigo 208, no que diz respeito ao capítulo da educação. A LDB, ele vem especificando, então você tem que também estar por dentro tanto dela quanto das atualizações provenientes dela, tá? Então, toda essa sequência de conteúdos que você observa na tela, no edital, a gente passa para vocês toda essa legislação pedagógica, tá? Como que ela pode cair na tua prova, como que você pode resolver questões. Não basta você apenas saber. Você tem que saber o perfil da banca, como que a banca te cobra essas questões. Legislação municipal, eu chamo a atenção de vocês um detalhe importante. A legislação municipal, ela é uma lei e as alterações dessa lei, que é o RJU, né, o Regime Jurídico Único. Se você for observar no site da FADESP, ele está todo fragmentado em 6 leis. Tem a principal e tem outras 5 leis que alteraram. Lei que alterou o artigo tal, tal, tal. E se você for observar no site da FADESP, você não consegue ter uma leitura proveitosa dessa lei municipal. Por isso eu preparei o material específico dessa lei atualizada. Você não vai ter que perder tempo. Até porque alguns artigos eles são alterados, tá, em mais de uma lei. Então vai ter uma lei, um artigo que foi alterado por uma lei. Depois esse mesmo artigo vai estar alterado de novo por outra lei. Aí é isso que você vai ter que estar atento, tá? Na legislação atualizada, tá bom? Em atualidades, então, é tópicos do dia a dia, né? Então, é o que está acontecendo no momento relacionado com política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, enfim, toda essa sequência de conteúdos que você observa aí na tela é o que vai ser cobrado, tá? Mas o que eu vou estudar? Então, tudo isso a gente vai estar passando para vocês na mentoria. Na legislação específica, para o professor licenciado em pedagogia, o que a comissão, o que o certame fez, né, nesse concurso? Ele trouxe toda a legislação pedagógica, que você viu lá. Então, você vai estudar ela na parte específica e vai estudar ela na parte geral, na parte comum, 2 vezes. Mas, vai ter que fazer provas, tudo. Então, a gente tem uma mentoria nesse sentido. Então, do ponto 1 até o ponto 10 é o mesmo que tem na legislação pedagógica, que é o mesmo que é comum a todos os cargos. Eu não vou fazer para professor da área pedagógica. Eu preciso, é interessante? É porque você vai pegar legislação pedagógica por inteiro aí, com a mentoria específica, tá? Então, a legislação municipal também é interessante você conhecer. Como que cai na prova? Como que a FADESP cobra? Cada banca, ela tem um perfil diferente de como que ela cobra as questões de concurso. Por isso que é importante você estar atento. Como que vai ser cobrado? Como que ela vai fazer tudo isso? Lembrando lá o tempo de prova, né? Você tem aí 4 horas de prova. O que você pode fazer, tá? Quando você após a prova, após a sua aprovação, o que é requerido, tudo isso a gente passa para você especificamente. Como que vai funcionar, então, a mentoria? Você vai ter acesso ao material do concurso atualizado, você vai ter acesso à mentoria te preparar. Alguém dizer o que você tem que fazer, como que você tem que estudar. Então, não é só chegar, vou fazer a prova, não é só se aventurar, não. Você tem que saber como que a banca cobra, como que aquela questão cai na tua prova, para você conseguir ter sucesso nela. Adianta chegar lá, cair de paraquedas, que sem seguir a instrução do profissional, não vai resolver, tá? Então, tem que ter um acompanhamento específico. O que você vai estudar? O edital verticalizado, eu vou estar passando para ti, para você ter acompanhamento do que você está estudando, se você não está repetindo matéria sem ter deixado uma outra de lado, se você está conseguindo cumprir direitinho a leitura do edital. Depois é treinar tudo isso em questão de concurso. Quantas questões você consegue fazer? Se você não tiver uma dedicação em cima disso, não consegue ter aprovação. Mas se você tiver, você consegue. Mas em vez de você perder tempo tentando atualizar uma coisa, atualizar outra, o que você vai estudar, o que você vai treinar de questões, procurar questões, tudo isso você vai ter incluído na mentoria, tá? Então, para mais informações sobre a mentoria, entre em contato comigo aqui nas minhas redes sociais, @jplibras.
manda um direct para a gente, manda uma mensagem no chat, comenta, quer entrar em contato, que aí a gente explica mais como é que vai funcionar. Mas quanto mais cedo você faz parte desse processo, mais cedo você garante sua aprovação, tá bom? Então essas são as informações gerais, né, acerca do nosso edital, lembrando mais uma vez que são 4 alternativas, e tudo isso tem que ser bem pesado, como que você vai estudar para o certame, como que você vai assim conseguir sua aprovação. Eu me coloco à disposição daqueles que estiverem interessados para mais informações, tá? E a gente vai de forma gradativa postando aqui também algumas dicas, questões que a gente vai tornando, né, para que você possa debater, comentar com o colega, qual que é a resposta, pergunta sobre a LDB, tudo que for relacionado à pedagogia, tudo que for relacionado a livros também, nesse âmbito de concursos, eu estarei trazendo então nas minhas redes sociais. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu falei que ia ser breve, acabou até estendendo um pouquinho mais do que eu tinha previsto, mas é necessário esse conhecimento sobre o edital, tá? Então não perca tempo, já faz sua inscrição no concurso, entre em contato com a gente e garante a sua aprovação. Como diz William Douglas, né? Concurso não se faz para passar, você faz até passar. Então, até sua aprovação, a gente continua dando suporte para vocês. Vem comigo, cola com a gente, que a sua aprovação é certa. Um abraço.